Eu sou Isabel Lopes, sou empresária e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí um bate-papo com a médica veterinária e trazer aí informações valiosíssimas sobre essa profissão tão bacana e que precisa ser muito valorizada o tempo todo. Ariadne de Souza, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, que agradeço. Ariadne, conta para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. A grande dúvida dos internautas é em que momento da sua vida, se foi no ensino médio, se foi no fundamental, se foi a influência dos pais, dos tios, alguém que você viu na profissão e falou, eu quero, né? Então, tipo de admiração, ou pela profissão, ou por alguém famoso aí, né, da área, né? Você fica à vontade. Então, eu nasci em São Paulo, na Zona Norte, no Tucuruvi. Eu nasci no mesmo lugar onde eu estudei inglês anos depois. Era uma maternidade, aí anos depois virou um curso de inglês e eu fiz inglês lá. Que bacana! Eu fiz faculdade no Rio Grande do Sul, né? Então eu morei 6 anos no Rio Grande do Sul. Voltei para São Paulo no início do ano passado só. E desde que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser veterinária. Desde pequena, assim. Você gostava de ver os bichos, assim, de modo geral? Eu sempre amei animais, todos os tipos de animais. Quando eu era pequena, eu gostava muito de dinossauro, muito de dinossauro. E aí eu assistia muito o Zubumafu, todos esses programas da cultura. Família Dinossauros, né? Não, Família Dinossauro não muito, mas... E o Jurassic Park também? Gostava de todos os tipos de animais, assim, assistia vários programas falando de animais e ficava imitando em casa, sabe? Sim. E sempre gostei muito. E aí eu falava que eu queria ser médica de bicho, E aí, um belo dia, a minha tia-avó, ela tinha uma cachorrinha, a Kika, uma pequinês que a gente pegou da rua. E a gente levou a Kika no veterinário pra saber, né, como é que ela tava, se podia colocar pra dentro de casa, pra saber se ela tava bem. E aí, o nome da veterinária era Dani. E aí, a minha mãe falou pra Dani, ela quer ser veterinária. Eu devia ter uns 6 anos, eu acho. E aí, a Dani virou pra mim e falou assim, você quer ser veterinária? Eu falei, quero. Daí ela falou, quer escutar o coração dela? Aí eu falei, eu quero. Daí a Dani colocou o estéton no meu ouvido e colocou o diafragma no peitinho da Kika, né? Perfeito. E aí eu escutei o coração dela pela primeira vez. Primeira vez que eu escutei o coração de um animal bater. E aí ali eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu tinha 6 anos. E eu nunca mudei de ideia. Legal. Você falou no piquenês, hoje em dia quase a gente não vê, né? Não vê mais. Eu lembro que em São Paulo, quando eu vim, era o que dominava, assim, grande parte dos pets era o piquenês. As raças, elas... O Doberman, as raças, elas são meio cíclicas, assim, sabe? Tem épocas e épocas para raças. Então, a gente tinha muito piquenês, a gente tinha muito poodle, agora tá desaparecendo os poodles, tá vindo muito shih tzu. A época dos pugs, daqui a pouco vai começar a parar, vai vir outra raça e vai sendo assim, vai sendo a raça que vai caindo no gosto das pessoas, né? É uma seleção das espécies, na verdade, né? E gato, você gostou? Sempre amei gato. As pessoas ao redor de mim, quando eu era criança, eu estava crescendo, elas tinham cães e eu só tive gatos, né? Então, a minha avó, Laurete, tinha cachorro, a minha tia-avó tinha cachorrinha, mas eu só fui ter gato. E eu fui ter gato em 2006, o primeiro gatinho. Você morando em São Paulo, na capital tudo, você foi ver vaca e cavalo ao vivo ou já adulto, é isso? Então, vaca... Porque aqui você quase não vê. Então, vaca eu via muito quando a gente ia viajar pra praia e passava na estrada ali, né? Às vezes tinha umas vaquinhas pastando. Legal. São Luís do Paraitinga a gente ia, tinha vaca, tinha cavalo, tinha boi, aí eu via. Mas assim, ver de perto mesmo foi quando eu fui pra faculdade. Que
Que aí eu fui ver o que era uma vaca leiteira, que elas são enormes. Viu fazer tira-leite também? Vive, tira-leite, os porcos, eles são enormes. A gente acha que o porco é pequeno, não, eles são enormes. Você nem tentou carregar no porco? Não dá, eles são enormes, sabe? Eles são muito grandes. Vi cabra, vi ovelha, todos os tipos de bicho que eles lá no Rio Grande do Sul estão super acostumados a ver e eu nunca tinha visto assim tão de perto. Que bacana. E animais silvestres você gosta também? Eu gosto, inclusive no início da faculdade eu achava que era o que eu queria. Que eu queria trabalhar com animais silvestres. Mas aí eu aprendi que nas cidades grandes, animais silvestres são chinchilas, são pássaros, são tartarugas, são coelhos, assim, é outro tipo de animal, são pets não convencionais, digamos assim. Coelho nem tanto, né? Mas outros pets não convencionais. E aí não era isso que eu queria, o que eu queria era tratar de girafa, tratar de elefante, de leão, de tigre. Você tinha que morar na África. Pois é, e para isso ou eu teria que ir para lá ou eu teria que trabalhar em zoológico. Aí eu acabei indo para o lado da clínica médica de pequenos animais mesmo, que é onde eu estou trabalhando atualmente. Perfeito. E recentemente eu comecei a minha pós-graduação em cardiologia veterinária. Parabéns. Ai, obrigada, estou muito feliz. Não, mas é legal. Tendo essa evolução é muito legal. Você chegou a tratar de macacos também? Micos aí? Olha, Furão? lá na faculdade teve uma vez que apareceu um bugiozinho. A gente resgatou ele era filhotinho, assim. A gente resgatou, foi lá pro hospital para ser cuidado, assim, mas sempre com todo aquele cuidado, né? Porque a gente tinha muita questão da febre amarela naquela época, né? Então a gente tinha que observar o bugiozinho, cuidar dele, reintroduzir ele na natureza. Às vezes apareciam canídeos selvagens ali pros lados da faculdade que precisavam de cirurgia, daí a gente auxiliava. Uma vez eu auxiliei numa cirurgia de um gato do mato. Auxiliei na cirurgia do gato do mato, foi bem legal. Eu não lembro qual foi o problema que ele tinha, mas foi uma cirurgia, assim, todos nós alunos em volta, assim, aprendendo, sabe? Era bem legal, assim, que a gente tinha essas oportunidades. Na aula de anatomia dos bichos, lá, como é que você ficava? Eu ficava fascinada, porque assim, a gente teve 4 anatomias. Conhecia o esqueleto do... Eu sou fascinada por anatomia, é uma das coisas que eu mais me lembro da faculdade até hoje. E assim, a gente teve 4 anatomias, isso são 2 anos na faculdade, são 4 semestres. Anatomia A, B, C e a topográfica. A gente começou bem do início mesmo, então eram ossos que a professora entregava pra gente. E aí a gente estudava os acidentes ósseos, cabeça do fêmur, a espinha da escápula, tal coisa. As articulações, né? Antes das articulações. Primeiro eram só os ossos, daí depois foi juntando para fazer o esqueleto. Aí depois foram os músculos. Aí depois foram os nervos, as veias, cada nome de veia, cada nome de nervo. Quem inerva qual músculo, qual veia irriga qual músculo, sabe? Fomos construindo o animal de dentro para fora, para depois chegar nos órgãos, nos sistemas. E aí na topografia, que era o geral. Interessante. Você vê que o cachorro e o gato também, né? Os felinos são diferentes, né? Toda a articulação, a propulsão que eles têm com os movimentos. É, bem diferente. Eles são mais ágeis, eles têm mais essa... E a musculatura também, né? Mais forte, né? Porque sei lá, o leopardo, ele consegue com a presa subir numa árvore. O tamanho, o peso dele mais o peso da presa, né? Tem alguns felídeos que eles conseguem subir em árvores com mais facilidade do que outros, né? Sim. Tem alguns que eles até sobem, mas não é com toda aquela agilidade, né? Mas eu acho eles todos muito, assim, todos eles muito fascinantes. Eu ainda sou muito fascinada por animais selvagens, mas os meus olhos agora estão voltados todos para a cardiologia de pequenos animais, que foi a área pela qual eu me apaixonei, assim, porque de tudo que eu já estudei em relação ao organismo de animal, a gente é muito parecido com eles em vários aspectos. E de tudo que eu estudei, assim, eu nunca vi nada tão incrível quanto o coração. O coração, para mim, é a coisa mais incrível que existe, porque ele trabalha do momento que ele é feito até o momento que a gente deixa a vida, né? Ele é incrível, ele não para um segundo. Pra mim, é por isso que eu escolhi, sabe? Porque eu acho impressionante, de verdade. Que legal, né? Outro dia eu vi uma reportagem de estão fazendo fazendas de criação de rinocerontes lá na África, porque eles estão sendo dizimados para poder pegar a presa ali, né? O chifre, né? Aquele do nariz, né? Então, estão sendo feitos. Então, eu acho que ao longo do tempo, nas suas especializações, você vai acabar realizando o sonho de fazer algumas coisas com
felinos aí na natureza? Pode ser. Ou outro tipo de animal silvestre aí? Pode ser, porque a gente pode ir fazendo várias pós, na verdade, né? A gente faz uma pós, daí depois a gente faz outra, tem questão de mudança de país, de tudo. Então, assim, a gente vai agregando os conhecimentos, né? O que a gente nunca pode fazer é parar de estudar. Legal. Eu tenho uma chácara aqui em Santana do Parnaíba, 40 quilômetros da Praça da Sé. Interessante é que eu não tenho cachorro, então a chácara é aberta, tem uma casa, em volta tudo são árvores, e lá eu tenho um córrego lá, então vem cervo tomar água. O pessoal falava do cervo, eu nunca tinha visto. Aí um dia, eu estou andando na ruazinha assim, eu vejo vindo, de longe eu achei que era um cachorro. Aí ele foi chegando perto, eu achei que era um cabrito. Ele passou na minha frente assim, sabe, aqui assim, né, e foi tomar água. Mas todo dia, quando eu vou lá, aparecem coatis, ou bandos, né? Os saguis fazem uma fila e vão passando de galho em galho, né? Uma vez um deles se perdeu, ele ficou guinchando e o pessoal veio buscá-lo. À noite vem, durante o dia eu escuto a saracura três potes, que tem um barulho assim, parece que está esganando. Tem o jacu, dos pés de café, né? Ele vem e fica lá. Então, e à noite vem gambá. Então o cabo e deixo assim frutas para eles, essas coisas, cascas de frutas. Que legal, tem toda uma fauna no lugar, né? Uma fauna aí bacana. Que legal, que legal. Tem que preservar. O bom é isso, o bom é o respeito, né? Exato. Era um problema que a gente tinha muito grande lá em Santa Maria, que as pessoas tinham muito gambá lá. E as pessoas viam, elas queriam matar os gambás. E não pode, sabe? É um animalzinho protegido por lei. Sim. Não pode. Ele tá ali no ambiente dele, sabe? Lá era mais interior do Rio Grande do Sul, então era mais comum a presença desses animais, sabe? E aí a gente tinha que ficar orientando as pessoas, conscientizando as pessoas de que elas não podiam matar os gambás, que eles não estavam ali para fazer mal. E o javali? Tinha javali lá também, no sul. Javali, lá no sul. Eu lembro de ter lido algumas reportagens, alguns fazendeiros começaram a fazer criação de javali e depois alguns escaparam. Aí começou a fazer estrago nas hortas. Sim, eles tiveram problema com isso. Se não me engano, um dos meus professores falou sobre isso. Que os javalis, eles eram criados e escaparam e eles começaram a dar problema, porque o javali é um animal um pouco mais violento, né? Exato. Ele não é um animal dócil, não. E na natureza, o comportamento dele é outro, que é sobrevivência. Quando ele está num ambiente fechado, de mais conforto, você tem água, comida o tempo todo, né? É uma situação, mas quando ele tem que pela sobrevivência, vira outro. É verdade, eles atacam os outros animais também, é verdade, eles estavam tendo uns problemas com isso. E aí tinha a caça do javali. Isso, exato. Eu só não me lembro como é que tá isso ultimamente, mas houve uma época que tinha assim a caça dos javalis lá no Rio Grande do Sul, verdade. Verdade. Mas a gente tem que fazer tudo pela preservação, né? Sim. Eu fui, uma ocasião, até as Montanhas Rochosas e eu gostaria de ter visto um puma, verdade, né? Mas não deu. Mas eu vi fazendas de bisons, o bisão americano, né? Também. Então é gostoso. Os animais, eles... eu gosto de uma frase do Leonardo da Vinci, que fala assim: um dia o homem conhecerá o íntimo dos animais, e nesse dia um crime contra o animal será considerado um crime contra a humanidade. Está chegando esse dia. Tá bom. Ariadne, você quer falar mais alguma coisa aí da profissão em si? Porque tem muitos alunos do ensino médio que ainda têm dúvidas nas profissões a seguir. O que a profissão propicia? Veterinário? Isso. É o seguinte, não é o suficiente gostar de animal, porque a maior dificuldade da veterinária não são os animais, a maior dificuldade da veterinária são as pessoas. Então, se você não souber lidar com pessoas, você não vai conseguir exercer a profissão direito. Em relação às outras áreas, eu não sei como tá. Equinos, ruminantes, inspeção, nós veterinários, nós somos responsáveis pela inspeção de carne, de ovos, de leite, nós somos os responsáveis. Então,
tem essas outras áreas, não é só cão e gato, tem os silvestres, tem a inspeção, equinos, ruminantes, tem aves, tem tudo. Da minha área de cães e gatos, é bem difícil, o começo é bem complicado, é muita desvalorização da profissão, então a gente tem que ter um pouco de força de vontade para continuar. Sugiro fortemente fazer pós, porque se a gente não continuar estudando, se aprimorando, a gente vai sendo passado para trás. A gente nunca pode parar de estudar, então assim... É o eterno aprendiz. É o eterno aprendiz, porque a ciência ela é um organismo vivo e ela vai mudando ao longo do tempo, e você tem que ir mudando junto com ela, porque senão ela te passa para trás. Se você não for aprendendo com as mudanças dela, você vai ficar para trás. E nós precisamos dela, sempre, o tempo todo. Então a gente tem que continuar ali, sempre aprendendo, sempre estudando, vendo artigo, está sempre saindo novos estudos, novas pesquisas, então a gente tem que sempre estar se aprimorando, para a gente sempre poder oferecer o melhor para aqueles que são o motivo da nossa profissão, né? No meu caso, os cães e os gatos. Então, como eu quero buscar dar o melhor atendimento para eles, eu procuro sempre estudar, me atualizar e fazer o meu melhor. E assim, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita coragem, não pode parar de estudar. E não desiste, assim. Se é o que você realmente quer, não desiste. Não desiste. Continua. Tenha um pouco de perseverança que você vai conseguir chegar num lugar legal. Tá bom. Aliás, os gatos têm uma personalidade própria, né? Tem. Eu nunca tive gato, mas eu vou te passar depois o link da entrevista. Eu fui entrevistar um dono de uma livraria, e quando nós sentamos, aqui tinha um balcão, eu olhei e eu pensei, é uma estátua do gato. Ela estava assim, um gato preto, estava bem assim, eu não sabia. E enquanto a entrevista, ele veio aqui, eu senti o peso aqui, ele veio, ficou no meu colo, eu fiquei acariciando durante a entrevista inteira. Né? E aí, depois da entrevista, o dono falou, olha, ele gostou muito de você, que ele nunca fez isso daqui. É interessante, né? O gato, ele é um ser à parte, porque antigamente a gente ouviu isso falar na faculdade também. Antigamente os gatos eram tratados como cães pequenos. Eles não são cães pequenos, nunca. Sim. Nunca são, nunca foram. Então a gente tem agora os olhos voltados para a medicina felina também. É muito grande essa atenção que eles estão recebendo agora. Tem pós-graduação só em medicina felina. Então a gente tem os atendimentos cat-friendly, que a gente fala que é amigo do gato, né? O jeito certo de pegar o gato, o consultório é diferente, a luz é diferente, o som ambiente é diferente, as texturas de mesa, de tato, seu tom de voz tem que ser diferente. É tudo uma ciência completamente diferente. Alguns protocolos são diferentes. É outro tipo de estudo, é outro tipo de coisa. Então, assim, é um outro universo que agora está se separando mais, né? Porque a gente fala pequenos animais é sempre cão e gato, cão e gato, cão e gato. Às vezes mais cão do que gato. E agora está começando a se separar bem, sabe? Okay. Então, pós-graduação em medicina felina é uma das que eu queria fazer, mas eu escolhi fazer primeiro a cardio, que é o que mais que eu mais gosto, né? Depois eu penso em felinos. Eu gostei muito que tem essa evolução. Isso significa que no passado cães e gatos não foram tratados como deveriam. Não. A gente foi aprendendo muito, né? A questão do tratamento dos animais, também. Total. E a formulação das rações. Existiam doenças que os animais apresentavam por conta de erro na formulação das rações, por exemplo. Faltava um aminoácido, que é um tipo derivado da proteína. Faltava um aminoácido na ração, e aí os animais tinham certa doença. Daí depois foram descobrir que eles tinham essa doença porque faltava aquele aminoácido. Aí ele foi colocado, tanto é que se você for olhar nas formulações das rações, tem lá taurina. Se faltar taurina, os animais podem voltar a ter as doenças cardíacas, por exemplo. Interessante. Isso é tudo muito... É bem legal, assim, se você for acompanhar como a medicina veterinária evoluiu, vai ver muita mudança. A gente tinha quadros lá no hospital veterinário de turmas antigas, né? Eu fui da 102ª turma. Então, no hospital, onde a gente fazia estágio, onde a gente tinha aula, tinham todos os quadros anteriores a 102 pendurados. E a gente ia ver as turmas iniciais, em 1960, era só homem. Era todos homens. Homens. Ali,
de repente ali no meio de 70, alguma coisa assim, começou a surgir uma mulher ou outra. Então era muito machista, então, por isso. Era só homem, Você... porque era uma profissão voltada, porque achavam que era só homem que podia lidar, porque eram mais grandes, porque era, sabe, esse tipo de lida, como eles chamavam. E aí foram começando a surgir as mulheres no curso. E hoje o que a gente tem no curso é muito mais mulheres do que homens. Interessante. Tá bom. Aliás, nós estamos aí nos instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes para nos brindar com essas informações valiosas. Eu queria que você deixasse seus contatos. Nós vamos deixar escrito aqui, mas você fala. Tá. Tem o meu Instagram, que é Pequeno Amore. Tem o meu Facebook, que é Ariadne de Souza. E tem o meu contato Por favor. de celular, só que é DDD 55, né? Que é de lá do Sul. É 55996175821. Muito obrigado. Eu que agradeço. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, médica veterinária, Ariadne de Souza, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.